E agora na Rádio Justiça vamos tratar da questão que envolve o desabamento de uma laje que esmagou 25 veículos na quadra 210 da Asa Norte, em Brasília. Para tratar desse assunto, nós temos na ponta da linha o Dr. Aldo Júnior, conhecido também como Dr. Condomínio. Olá, Dr. Aldo, muito obrigado por atender a Rádio Justiça. À disposição, Sérgio. Dr. Aldo, tivemos esse desabamento e prejuízo foi causado. Por onde podemos começar esta questão sobre a conservação desses imóveis? Quem pode fazer isso, na opinião do senhor? Bom, Sérgio, é um alerta, né, para todos os síndicos do Distrito Federal que a situação do envelhecimento das edificações em Brasília. Isso é uma questão que não vem sendo tratada de uma forma tão atenuante pelos administradores, pelos gestores condominiais, mas isso é uma questão muito importante. Infelizmente, uma quase tragédia como essa faz com que as pessoas comecem agora a se preocupar. Mas essa preocupação deveria já ter acontecido em virtude do envelhecimento das edificações. A gente sempre fala, eu sempre falo todos que me abordam, eu digo sempre, olha, a manutenção preventiva é muito mais barata do que a manutenção corretiva. E pode salvar vidas, né? Graças a Deus, nesse caso, não houve nenhuma perda de vida, né? Só apenas danos materiais. E qual deve ser, então, os procedimentos que os síndicos devem tomar, infelizmente, com um acontecimento como esse? Bom, o procedimento, Sérgio, seria o seguinte. Primeiramente, os síndicos incluírem nos orçamentos condominiais, porque às vezes também se pergunta o seguinte, mas por que o síndico não fez tal manutenção? Por que o síndico não agiu? Muitas vezes o síndico também é uma vítima do quê? Dos orçamentos condominiais que são, em muitas vezes, diluídos pelos condôminos. Os condôminos pedem para que esses orçamentos sejam diminuídos para que a taxa condominial fique mais em conta, fique mais barata. Então isso também atrapalha o síndico. Mas o que o síndico deve ter firmeza em fazer? Levar essa despesa de laudo pericial, de serviços de engenharia para o orçamento e frisar a importância disso. Então muitas vezes não acontece porque o síndico acaba deixando passar, condôminos infelizmente descem para a Assembleia querendo apenas reduzir e cortar despesas, e o síndico fica sem essa rúbrica para poder agir. O que os administradores devem pensar é o seguinte, não esquecer nunca da responsabilidade civil que está direcionada a eles, a pessoa física deles, né? Por isso que eles têm que ser muito firmes nessa decisão de incluir esse serviço de engenharia, de laudos periciais permanentes, pelo menos anualmente, para que os síndicos não tenham esse tipo de aborrecimento como a síndica da 210, que está sem dormir, a gente sabe que ela está realmente muito preocupada. Num caso como esse, qual é a responsabilidade do síndico? Bom, a responsabilidade do síndico ela é direta, né? A lei, o Código Civil estabelece que o dano causado que não foi previsto, que não houve um seguro, por exemplo, o que acontece muito nesses condomínios? É feito o seguro, né? Só que os seguros são subavaliados. Então, quando acontece um sinistro, o síndico vai procurar a seguradora vai ressarcir, mas ela nunca vai ressarcir no valor exato do dano, exatamente porque os seguros são subavaliados. Então, o que os síndicos devem fazer e não podem abrir mão disso? Fazer as avaliações reais dos possíveis danos que podem ser causados ao condomínio, para que num momento como esse, o síndico não responda eventualmente com a diferença. Vamos supor, no caso especificamente da Asa Norte, né, que o ressarcimento tenha que ser de 300 mil e o condomínio tem um seguro de 100 mil, quem vai responder pela diferença, pelos 200 mil? Vão ser os síndicos e os condôminos que vão ter que ratear essa despesa. Então é importante destacar o quanto é necessário que esse seguro seja feito da forma adequada e realista. Como fugir, então, desta questão que o senhor coloca aqui, que o seguro acaba sendo feito de uma forma com valores pequenos? Exatamente. Os síndicos são muito pressionados, Sérgio, pelos condôminos, como eu disse há pouco, a reduzir sempre a taxa condominial. Só que quando a gente está falando de segurança da vida das pessoas, da vida dos condôminos, eles não podem pensar dessa forma. Qual é o raciocínio deles? Não vai acontecer com a gente. Vai acontecer com o vizinho, mas com a gente não vai acontecer nada. E aconteceu, né? Nesse momento é que se procuram as soluções e você não tem as soluções, por quê? Porque naquele momento primordial, importantíssimo, que tinha que se fazer uma avaliação real do problema, né, não foi feito. Vou te dar
dar um exemplo. Muitos condomínios fazem seguro, por exemplo, se o imóvel vale R$1 milhão, é feito um seguro de 500 mil, no caso de desmoronamento ou de um problema físico no prédio. Se a seguradora tiver que refazer o condomínio, vai fazer a metade do prédio, porque não vai ter recurso para fazer tudo. Tudo por quê? Em função de economia. Então, nesse item, não pode haver economia, o síndico não pode abrir mão, até por uma questão de responsabilidade civil dele. O síndico, então, ele também pode ser acionado judicialmente, cobrando essa responsabilidade, doutor Aldo? Pode, porque ele, nesse caso, a responsabilidade civil é direta, é objetiva com relação a isso. Ele é o responsável, ele tinha que ter tomado todos os cuidados e ter o zelo de fazer com que aquela edificação tivesse o seguro apropriado. Se ele, porventura, porque na verdade eu costumo até dizer isso muito, Sérgio, os condôminos que não aprovam ou que pressionam ele para fazer um seguro mais baixo, no momento que acontece o sinistro, eles esquecem que eles mesmos pressionaram o síndico para não fazer. Então é por isso que o síndico não pode abrir mão, tem que ser firme. Inclusive, até uma informação importante, quando se trata de seguro, inclusive a lei não obriga nem que o síndico faça assembleia, para você ter uma ideia da complexidade disso. O síndico não precisa marcar uma assembleia para aprovar a taxa de seguro, ele pode contratar o seguro e simplesmente ratear entre os condôminos e distribuir. E o que muitos síndicos fazem, Sérgio? Erroneamente consultam os condôminos para poder discutir essa situação. E aí o que o condômino quer? Quer sempre reduzir. Então o síndico tem que ter realmente uma postura muito firme nas tratativas do seguro, porque é ele que vai, nessa hora, dar a segurança para ele, para que isso não respingue na pessoa física do síndico, pela responsabilidade legal. O senhor está dizendo, então, que um síndico ele pode contratar o seguro independente do valor e independente de ser aprovado ou não em uma assembleia? Não, ele não é independente do valor. Ele vai fazer a contratação do seguro avaliando o valor da edificação. Vamos supor, um apartamento na Asa Sul que vale R$1 milhão, ele vai multiplicar. O valor da apólice vai ser 1 milhão vezes 48, vai ser de 48 milhões, acrescido dos adicionais, por exemplo, RC, desmoronamento e outras rúbricas na apólice que vão dar mais segurança ainda ao síndico. Então, ele não precisa. Se ele fizer a preço de mercado no valor dos imóveis, ele não precisa consultar nem a Assembleia, porque a lei obriga o síndico a fazer o seguro de edificação. Então, ele não vai consultar ninguém sobre uma responsabilidade que, se não ocorrer ou se ocorrer pela metade, ele será o direto responsável. Estamos falando de um condomínio de prédios. Os condomínios residenciais que são comuns aqui em Brasília, com casas, passa por esta mesma obrigação, doutor Aldo? Segue a mesma obrigação, porque o seguro, só para que os nossos ouvintes possam entender, o seguro é feito das áreas comuns do condomínio, tá? Da edificação e das áreas comuns. Quando se trata de um condomínio de casas, você tem aquela área de circulação comum. Imagine um carro que, em uma alta velocidade, passe por cima da calçada e atinge uma casa. Se o condomínio não tiver o seguro realizado das áreas comuns, não haverá cobertura de danos para terceiros. Isso é uma ótima pergunta, porque muitos condomínios de casas acham que não precisam fazer seguro porque não é uma edificação. Evidentemente, as casas terão que ter os seus seguros individualmente, mas o condomínio necessariamente tem que fazer o seguro da área comum. Os seguros, estamos falando deles, existem modalidades diferentes, como cobertura básica, cobertura simples, cobertura ampla, doutor Aldo? Exatamente. Existe a cobertura básica, que é aquela de raio, danos elétricos, essas coberturas que são 4 coberturas básicas. E as adicionais são desmoronamento, responsabilidade civil, quebra de vidros. Eu não sou especialista em seguro, tá? Mas eu posso te dizer, com a minha vivência nisso, que as 4 coberturas básicas, elas não são suficientes para que um síndico fique tranquilo. Ele tem que fazer as coberturas básicas, incêndio, raio e tudo mais, além de acrescentar as adicionais, que estão dentre elas desmoronamento, queda de objetos. Isso acontece muito em condomínio, né? Às vezes cai um objeto da janela, né? Se não tiver o seguro, o condomínio vai ter que pagar o dano. Só que os síndicos, infelizmente, muitos fazem aquele básico e não fazem o adicional, e aí depois não conseguem dormir. E, doutor Aldo, o prédio em questão que houve esse acidente tem mais de 40 anos, nunca passou por problemas estruturais. A partir deste episódio, o que se aprende, o que vai ser feito a partir de agora, na opinião do senhor? O
que todos os síndicos devem levar como lição, nesse caso, são as manutenções preventivas. Infelizmente, Sérgio, no Distrito Federal, essas inspeções não são obrigatórias. Em muitos outros estados do Brasil, elas já são obrigatórias. Por exemplo, no Rio de Janeiro, que houve aquela queda, aquele desmoronamento daquele prédio, né, em virtude de lajes que foram retiradas, né, no Rio de Janeiro é obrigatório a partir do problema. Brasília, infelizmente, não tem uma legislação específica que obrigue os condomínios a fazer essas inspeções de engenharia e garantir a tranquilidade dos condôminos. Então, a lição que deve ficar e que a gente deve realmente repercutir é isso: fazer manutenções preventivas de engenharia, laudos de engenharia permanentes, pelo menos anuais, para que se possa ter a tranquilidade de que essa edificação está segura e que não vai haver uma quase tragédia como houve ali, ainda bem que foram só perdas materiais. Por falar em desabamento, fomos também agora surpreendidos com o desabamento no viaduto do Eixão, próximo ali na Galeria dos Estados. Exato. Essa responsabilidade sobre esse desabamento, o senhor pode dar alguma opinião para quem que vai ficar? Sim, é muito claro, a responsabilidade é do Estado, né, do Distrito Federal. Vai ter que ressarcir os danos causados àqueles veículos que foram danificados, lucros cessantes, aqueles restaurantes que vão ficar, que têm alvará de funcionamento, estão autorizados a funcionar e não vão funcionar em função de um problema de uma pista de uma área pública, né? Quer dizer, mas isso aí você sabe, né, Sérgio, uma ação contra o Estado, quanto tempo isso demora, mas a responsabilidade é total e absoluta do Estado, do Distrito Federal, porque está muito claro nas imagens que a gente pôde ver que não houve nenhuma manutenção naquela via e ela desabou exatamente por oxidação de ferragens e outras situações por falta de manutenção. Nesse caso do bloco que desabou essa laje da garagem, o senhor acredita também que houve algo desse tipo ou foi algum fenômeno da natureza ocorrido ali? Olha, Sérgio, é muito precoce a gente falar sobre isso, mas o que aparenta é que realmente o excesso de chuva sobrecarregou a laje, né? A Defesa Civil afirmou que não há perigo para os condôminos, mas eles estão sem água e sem luz lá em virtude de tubulações que foram rompidas, mas a princípio o que aparenta ser foi realmente uma força maior que causou aquele dano no condomínio. Mesmo assim, como é que você pode falar? Quando houve a queda, se verificou também visivelmente as oxidações das ferragens, né? Quer dizer, mais uma vez a gente volta à questão das manutenções. A chuva pode ter causado dano? Pode, mas será que causaria se tivesse sido feita uma manutenção preventiva? Essa é a grande lição que a gente tem que extrair desses dois casos aí tão recentes e que deixam a gente realmente com muita preocupação. E para finalizar, doutor Aldo Júnior, quais as recomendações que o senhor dá para pessoas que passem por episódios como esse, até os próprios moradores desse prédio? Como ela deve agir para conseguir garantir o ressarcimento adequado do prejuízo? Bom, primeiramente tem que aguardar os laudos oficiais, né, de Defesa Civil. O CREA também deve analisar a situação para que se possa primeiro atribuir a responsabilidade, né? Foi uma força maior? Foi uma situação de negligência do condomínio? O primeiro fator é aguardar o posicionamento legal, né? Um laudo pericial que possa dizer a responsabilidade. Daí em diante, busca-se as responsabilidades. Vai até o seguro, exige do seguro o ressarcimento e, se não houver, procura-se judicialmente os reparos. Se eventualmente houve uma falha do síndico na contratação, o síndico poderá ser responsabilizado e os condôminos também poderão ratear parte desses danos, mediante, evidentemente, um processo judicial, a todo o direito de defesa, um processo de conhecimento que possa dar a certeza de uma sentença justa para ambos os lados. Eu quero agradecer a participação aqui na Rádio Justiça do Dr. Aldo Júnior, conhecido também como Dr. Condomínio. Ele esteve repercutindo conosco a responsabilidade do síndico no desabamento de um condomínio da Asa Norte e também as outras responsabilidades e as formas de prevenção para que episódios como estes não aconteçam mais. Doutor Aldo, muito obrigado por falar conosco aqui na Rádio Justiça. Obrigado a você, Sérgio. Sempre à disposição. Um grande abraço aos ouvintes. E o Repercussão Geral de hoje vai ficando por aqui.